Boa tarde, bem-vindos ao seminário do Programa de Pós-Graduação em Física. Hoje temos seminários de alunos do nosso programa. Hoje vamos ter dois seminários de meia hora. O primeiro vai ser do Nathan Silvano, que é meu aluno de doutorado. E depois do Nathan vem o Rui Aquino, que também é meu aluno de doutorado. Então, aproveitei meu poder para forçar eles a serem os primeiros, né? Vamos ver se o pessoal se anima e começa a marcar as datas que eu mandei para vocês para todo mundo participar dessa atividade, né? Então, tudo bem, vou passar aí a palavra para o Nathan, e depois eu vou abrir para perguntas. É contigo, Nathan. Ok, obrigado, Daniel. Boa tarde para todos. Como o Daniel falou, eu sou aluno de doutorado da pós, aluno dele, e eu preparei esse seminário aqui para falar basicamente do meu trabalho nesse primeiro ano de doutorado. E eu tive um pouco de dificuldade para poder condensar todos os assuntos, porque são vários assuntos que se juntam e fica meio confuso, porque um depende do outro. Mas eu acho que eu consegui separar a apresentação em 4 ideias principais que eu queria passar, além de mostrar os resultados que eu estou tendo nesse primeiro ano. E as 4 ideias principais seriam, pensando que talvez alguém não conheça, falar primeiro o que é transição de fase. Segundo, como o assunto é criticalidade dinâmica, como é que a gente considera a dinâmica nesses sistemas. Terceiro, qual que é o formalismo matemático que a gente usa para isso. E, em seguida, falar do final mesmo desse formalismo, com grupo de renormalização. Ok, então, pensando na primeira parte, que é a transição de fase, eu acho que todo mundo já viu algum tipo de transição de fase na vida. A mais óbvia delas é a transição de fase da água, como eu coloquei aqui de exemplo, que basicamente, do ponto de vista termodinâmico, como eu coloquei, ela é uma transformação de um estado da matéria, de um sistema de um estado da matéria para outro estado da matéria. Ok? Só um segundo, desculpa. Tá, voltando. Então, o que acontece é que aqui na transição de fase, a gente tem uma mudança, uma transição estrutural. Então, ele é um tipo de transição de fase, porque é literalmente a estrutura do sistema que muda. Só que esse não é o único tipo de transição de fase que existe. Na natureza tem diversos tipos de transição de fase, e a gente geralmente, na física, né, a gente geralmente estuda para saber a estabilidade dessas fases, saber se elas são reversíveis, se eu consigo ir de uma para outra. E aqui eu coloquei alguns exemplos que a gente pode se deparar, alguém estudando física, de transições de fase. Então, por exemplo, tem transições topológicas, que podem aparecer vórtices, kinks. Tem transições biológicas, que geralmente tratam de comportamento coletivo de animais, transmissão de doenças, a parte que transmissão e não transmissão são duas fases diferentes. Tem dentro de biológica ainda tem formação de padrões, então que geralmente está associado com um feedback positivo e negativo ao mesmo tempo, que fazem os sistemas terem os padrões que aparecem na natureza. Tem as transições quânticas, como os condensados de Bose-Einstein, condensados de pions, transição isotrópica nemática, e tem as transições clássicas também, como a supercondutividade, o modelo de Ising, que é para a transição ferromagnética. Enfim, eu só queria deixar claro que tem vários tipos de transições na física, a gente pode se deparar com elas o tempo todo, e o importante é saber como é que a gente estuda elas, né? Então, a primeira coisa é saber classificar elas. Então, tem a classificação moderna, que ela é baseada numa classificação de Ehrenfest, que Ehrenfest classificou as transições de acordo com a descontinuidade nas derivadas de energia livre do sistema. Então, se a descontinuidade da derivada fosse na primeira derivada, era um sistema de primeira ordem. Se fosse na segunda, de segunda ordem, e assim sucessivamente. Só que hoje em dia a gente não considera essa classificação dele, mas é baseada na classificação dele em descontínua e contínua. Se a descontinuidade for na primeira derivada, ela é descontínua, se for em qualquer outra, é uma transição contínua. A transição descontínua ela tem uma característica específica dela de que no ponto de transição tem a coexistência entre os dois estados, mas para essa apresentação a gente vai estar interessado na transição contínua, eu já explico por quê.
que elas são um pouco mais interessantes. Aqui eu coloquei um exemplo de cada uma delas, mas pensando aqui na transição contínua de transição ferromagnética, só para deixar claro, por exemplo, o diagrama de fases, né, o que está acontecendo, aqui tem o exemplo da transição. Então, por exemplo, aqui no lado esquerdo tem a imagem do campo externo com a temperatura, e nessa linha, aqui exatamente na linha, a gente tem a fase ferromagnética, até que chega num ponto específico da temperatura, e a gente tem um sistema paramagnético. Para ficar mais fácil de visualizar, eu coloquei um outro gráfico da magnetização, que é só a média desses spins, né, da orientação desses spins. Então, se a gente está na fase ordenada, é o lado esquerdo do gráfico, e a fase desordenada é o lado direito do gráfico, onde os spins estão em configurações aleatórias, e isso é separado por esse ponto crítico aqui de temperatura. Então essa é a ideia básica, mas a pergunta que fica é como é que a gente estuda essas transições contínuas então. Usualmente a gente procura os expoentes críticos. Então a gente caracteriza uma transição contínua de acordo com os expoentes críticos. E aqui entra uma coisa importante chamada universalidade, que é diferentes sistemas podem apresentar o mesmo tipo de transição por causa desses expoentes críticos aqui. Se eles tiverem o mesmo valor de expoentes críticos, a gente pode dizer que eles têm o mesmo tipo de transição. Então aqui eu coloquei alguns dos expoentes críticos que a gente procura, seja a parte experimental, seja a parte teórica, para poder comparar, né? Mas tem alguns exemplos aqui, mas o mais importante são esses dois de baixo aqui. Primeiro, comprimento de correlação, já vou falar do porquê dele, e do expoente dinâmico. O expoente dinâmico, ele é importante porque esse tal aqui, ele é o tempo de equilíbrio do seu sistema. Então a gente pode imaginar que o sistema estava em equilíbrio, foi perturbado, e o tal ele vai te dizer como que o sistema vai voltar para o equilíbrio. E por que isso aqui é interessante? Aqui eu coloquei um exemplo do que é o comprimento de correlação. E por que as transições de segunda ordem são interessantes para o que eu quero tentar mostrar para vocês. Primeiro que o comprimento de correlação, ele é essencialmente a distância da qual os graus de liberdade estão correlacionados. Então aqui eu coloquei um exemplo bem claro, por exemplo, do ferro magnético que eu estava apresentando, né? Imagina que cada pontinho desse é um spin, então se a gente está abaixo da temperatura de transição, a maioria deles está orientada na mesma direção. Se a gente está acima do ponto de transição, eles estão completamente aleatórios, pode estar para cima ou virado para baixo, só que no ponto de transição, exatamente no ponto crítico, o que acontece é que o comprimento de correlação, que é essa distância de graus correlacionados, vai para o infinito, exatamente no ponto. E por que isso é importante? Por causa do tal, né? O tal, ele depende do comprimento de correlação. Então, se o comprimento de correlação vai para o infinito, o que acontece é que esse tal também vai para o infinito. Isso quer dizer que o meu sistema, no ponto crítico, nunca atinge o equilíbrio. E isso é um comportamento estranho, se a gente for parar para pensar na física, né? Então, tem esse interesse em estudar transições contínuas e seus pontos críticos por causa disso. É um lugar onde o comprimento de correlação é infinito. Então, qualquer perturbação é sentida por todo o sistema, nesse sentido. Então, essa aqui é a primeira coisa importante que eu queria mencionar. O qual tipo de transição de fase que a gente está estudando. O segundo é falar de dinâmica, né? Porque eu preciso introduzir a dinâmica. E a pergunta é como é que a gente introduz dinâmica nisso aqui agora. Se a gente parar para pensar do sistema mais simples que a gente aprende na física, dinâmica é o quê? Descrever o movimento, descrever o comportamento de um grau de liberdade. Por exemplo, o pêndulo. O grau de liberdade do pêndulo é o ângulo. Se a gente sabe descrever o comportamento do ângulo, a gente sabe descrever o comportamento do pêndulo. Mas o pêndulo é uma partícula só. Se a gente tem infinitos graus de liberdade, infinitas partículas, a gente precisa de campos. Então aqui tem um exemplo genérico de uma equação diferencial estocástica. Estocástica porque a gente tem um ruído aqui, que eu vou considerar. E, bom, aqui eu coloquei os diferentes tipos de operadores dinâmicos que a gente pode ter, né? Eu posso ter um operador de difusão, eu posso ter um operador de tipo onda, posso ter só um operador de evolução temporal, qualquer um desses. E as funções aqui podem ser, eu consegui encontrar caracterização de pelo menos 3 tipos. Não sei se tem mais algum, teria que procurar com calma ainda, mas eu conheço esses 3. A primeira seria do tipo de função de Kardar, que é basicamente não linearidades que dependem de derivadas. A segunda, de reação de fusão e decaimento, essencialmente é um polinômio, então são polinômios do campo. E o último, que é o que eu estou interessado, é o dissipativo. O dissipativo a gente está interessado por quê? Porque ele parte do pressuposto de que se eu tenho um sistema em equilíbrio e eu perturbo ele um pouquinho, eu
acredito que esse sistema vai voltar para o equilíbrio. Então, o caráter dissipativo dele me diz que ele tende a voltar para o equilíbrio. Como a gente está interessado no ponto crítico, né, onde essencialmente não vai voltar para o equilíbrio, a gente tem interesse em estudar esse tipo de sistema. Ok, então essas são as duas primeiras coisas, o que é transição de fase, por que é interessante delas e como que a gente introduz a dinâmica. Mas o que eu faço com isso? Bom, antes de eu falar os outros dois assuntos que eu queria comentar, eu vou mostrar qual é o modelo que a gente começou estudando, que dá para acompanhar o formalismo matemático junto. Então a gente está considerando o modelo Φ4, que essencialmente é o modelo mais simples possível que apresenta uma transição de fase. Então a gente tem um termo de flutuação, o R é a constante relacionada à massa, e o U a constante acoplamento quártico. Então a dinâmica, supondo uma dinâmica dissipativa, vai ser dada por essa equação aqui. E aqui a mudança é o seguinte, aqui eu tinha um ruído aditivo, né? A gente está considerando agora um ruído multiplicativo, só para ter uma coisa um pouco mais geral, mas eu sempre posso recair no aditivo, porque o G, se vocês olharem aqui, ele é 1 mais uma soma de constantes com campo. Então, se todas essas constantes forem zero, todos esses Gs forem zero, eu recaio no ruído aditivo, então dá para recuperar. E a característica do ruído branco é que a média dele é zero e ele respeita o teorema de flutuação e dissipação. Ok. O que é importante? Só saber aqui a equação. Como é que eu construo, então, a equação. E o que a gente faz com isso? Aí eu entro no terceiro ponto importante que eu queria comentar, que é o formalismo de Martin e Singer-Rose. Em resumo, o que eles demonstraram, é que, dada uma equação estocástica, seja ela qual for, eu sempre consigo construir um funcional gerador, que esse bracket é literalmente a soma do ruído, né, para a gente poder tirar o ruído da equação. E o φ barra é uma solução da equação estocástica. Então, eu não vou entrar no detalhe, mas, em resumo, essa é a essência do formalismo deles. Dada a equação estocástica, eu sempre posso construir o funcional gerador. E, bom, depois de uma série de contas, eu consigo chegar numa outra forma para o funcional gerador, depois de somar os ruídos, e aí eu tenho uma ação aqui que depende de 4 campos agora. Enfim, é meio complicado, mas o importante é saber que o formalismo existe e que ele é bem poderoso por causa disso. Ok, então essa ação, ela escrita de uma forma genérica, essa linha aqui, que não é nada bonita, mas são todos esses termos aqui. O que é importante é o que está embaixo, é saber que essa ação, eu sempre posso separar ela num termo quadrático e num termo de interação. Por que disso vai ficar claro um pouquinho mais à frente aqui, mas então é só guardar isso. Eu posso separar a ação no termo quadrático e no termo de interação. E aí vem a quarta coisa que eu queria falar, que é, dado o funcional gerador é uma coisa complicada de trabalhar. Então, como é que a gente lida com ele? A gente usa o grupo de renormalização do Wilson especificamente. E o que consiste esse grupo de renormalização? Primeiro, eu tenho meu sistema no espaço de configurações. A gente faz uma transformada de Fourier para transformar ele num espaço fechado de momentos, com um cutoff superior aqui, um ultravioleta. Ok, então aí eu tenho meu sistema fechado aqui, nessa esfera D-dimensional, e aí eu posso separar os meus campos numa contribuição que a gente chama de rápida e numa contribuição que a gente chama de lenta, criando uma cascazinha esférica. E o que o grupo de renormalização faz é o quê? A gente integra essa cascazinha, essa casca fina, e aí quando eu fizer isso, eu vou ter uma nova ação, depois de ser somado só esses momentos maiores, né? E a única coisa que vai ser diferente vão ser as constantes, né? As constantes R, U e G, elas vão sofrer uma mudança, mas a forma, a estrutura da ação vai ser a mesma. E o que acontece é que a gente, fazendo esse grupo de normalização do Wilson, a gente está construindo uma teoria efetiva, que a gente vai cobrindo a área do sistema, se a gente for fazendo isso a cada iteração. Porque momentos altos, né, eles querem dizer espaços, distâncias curtas. Então a gente vai fazendo uma espécie de zoom ao contrário, né? Eu vou olhando cada vez mais para trás no meu sistema, para cada integralzinho que a gente faz, até que eu cubro o sistema todo no final. Ok? Então, isso aqui é muito importante, e a forma de fazer isso, né, matematicamente falando, é o quê? Primeiro eu pego a parte livre, e é possível mostrar que essa parte livre ela é completamente separável entre os modos rápidos e os modos lentos. Isso é importante porque quando a gente coloca isso no funcional gerador, né, exponencial de menos S', que vai ser a soma dessa casca,
eu consigo escrever, a parte dos momentos menores sai da integral, né? Eu consigo escrever como uma média do jeito que está aqui. Aí aqui eu preciso colocar o dedo na equação, dizer que eu vou fazer uma expansão de Taylor aqui, onde até a segunda ordem vai ter essa cara aqui embaixo. Ok. Então, basta eu calcular essas médias aqui e eu vou ter a integral da primeira casca, eu vou ver o que acontece com a minha ação. A forma de calcular isso ela é meio complicada, é com a perturbação diagramática, eu não vou mencionar detalhes aqui, eu nem vou parar aqui com calma, é só coloquei para mostrar que esses seriam todos os diagramas que aparecem para o caso Φ4. Então aqui embaixo eu tenho o termo trilevel, tem a primeira ordem, tem um loop a segunda ordem, enfim, só coloquei aqui para mostrar que eu tenho que calcular tudo isso aqui, cada integral, cada bolha dessa é uma integral. Depois de calcular tudo isso, a gente tem a nossa ação final, e eu posso comparar com a original para ver o que acontece. E aí, quando eu faço isso, como a gente viu, a gente vai ter uma mudança nas constantes, né? E essa mudança nas constantes pode ser dada por essas equações aqui, esse conjunto de equações. E por que isso aqui é importante? Bom, esse conjunto de equações são as equações do grupo de normalização. A primeira equação, que é para o gama, ela dá para a gente o valor do z. E o z, eu não deixei tão claro lá no início, mas ele é um dos expoentes críticos, e é o expoente crítico dinâmico, né? É o cara que diz como que o seu sistema está voltando para o equilíbrio, em essência. Então, o z aqui nesse caso seria 2, e diferente do caso de Φ4 usual, né? Como a gente está considerando ruído multiplicativo, eu tenho uma nova equação aqui para G, que é a constante associada ao ruído multiplicativo. E essa constante ela é interessante porque esse primeiro termo aqui, ele é o termo dominante. Se a gente tiver em 4 dimensões, D é negativo, significa que G é irrelevante, ou seja, ele sempre vai para zero. Ele não influencia em nada. Mas se a gente tiver em 2 dimensões, num plano, eu não posso afirmar nada. Então pode ser que G tenha algum comportamento interessante para o sistema. As equações para U e R são conhecidas para Φ4, só que agora tem todas essas contribuições de ruído multiplicativo aqui, né, que dependem de G, mas a princípio são as mesmas equações. Ok, então vamos pegar essas equações aqui e vamos analisar elas para ver o que tem aqui, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é retomar os resultados já conhecidos. Então, um resultado conhecido é em 4D, que eu só tenho um ponto crítico. Então, a gente retoma esse resultado, seria esse ponto rosa aqui, né, no 0, 0, e é o que a gente chama de ponto crítico gaussiano, e ele está separando o sistema em duas fases, né? Isso aqui são diagramas de fluxo do meu sistema, né? Então, se o meu sistema estiver acima da linha aqui, ele sempre vai tender para cima, para a fase desordenada, enquanto que se ele estiver por baixo, ele tende para a fase ordenada. Então, esse ponto crítico ele funciona para separar o sistema em duas fases. Ok, esse era um resultado que a gente tinha que recuperar, está funcionando como controle. Agora, em duas dimensões, que a gente tem que olhar, primeiro a gente também tinha que recuperar um resultado conhecido, que é o ponto crítico de Wilson-Fisher, que é um ponto que aparece em duas dimensões. O que acontece é que em duas dimensões, aquele ponto gaussiano, ele deixa de ser repulsivo no R e atrativo no U, né? E ele passa a ser totalmente repulsivo. Então, como ele passou a ser totalmente repulsivo, eu preciso que tenha um novo ponto aqui para que eu consiga separar as fases do meu sistema. Então, esse ponto aparece e eu consigo traçar uma linha entre o rosa e o laranja aqui que separa a fase ordenada da fase desordenada. Então, todo mundo que está aqui acima tende para a fase desordenada, enquanto que quem está abaixo tende para a fase ordenada. Só que o que acontece é o quê? Como a gente tem o ruído multiplicativo agora, esse ponto de Wilson-Fisher está deslocado. Então, ao invés dele estar no plano RU, que era só o que a gente tinha, caso normal, né, ele andou para fora desse plano. E o que a gente precisa saber é se isso muda a classe de universalidade, quão importante é essa mudança, né? Porque a gente andou com esse ponto, e aí, olhando para o plano UG agora, a gente vê que quando ele andou, ele criou meio que um plano, né, totalmente atrativo. E aí, eu coloquei aqui uma tentativa de visualização 3D do sistema. Essencialmente, o que a gente tem é o quê? O ponto gaussiano aqui, né, que é totalmente repulsivo, e esse ponto, ele cria um plano crítico agora. Ao invés de eu ter a linha crítica entre os dois,
eu tenho um plano crítico que separa as duas fases do meu sistema, e esse plano azul aqui embaixo, ele ainda não está muito claro qual é a função dele, mas se vocês olharem aqui nas equações, as equações elas são definidas com 1 mais R, ou seja, tem uma singularidade em R igual a -1. Então esse plano, ele meio que está sendo um limitador do meu espaço, eu não consigo cruzar essa linha azul. A gente ainda está discutindo para saber o que isso significa fisicamente. Eu até fiz um exemplo aqui de fluxo, eu joguei o sistema com uma condição inicial para ver como que ele ia se comportar, né? E ele não cruza o plano, né? Ele chega perto do plano e começa a andar sobre ele até chegar no 0,0, que é onde ele consegue descer, que seria o ponto usual, né, de Φ4. Então, a gente ainda está estudando para ver o que isso aqui significa. Então, perspectivas futuras, pelo menos a curto prazo, é tentar finalizar esse estudo de Φ4 para tentar entender se esse ponto crítico novo que foi dado pela ruído multiplicativo, se ele gera uma classe de universalidade nova, ou se ele está na mesma classe de universalidade de alguma outra já conhecida. Então, finalizar esse estudo, conferir o papel das prescrições estocásticas, eu não comentei o que era isso aqui, mas qualquer coisa alguém pergunta, eu falo o que é. E a longo prazo a gente vai tentar calcular exatamente, né, a universalidade desse sistema, para ver se é nova ou não, e tentar, se possível, aplicar o método para modelos topológicos. Então, só de resumo, o que eu queria mostrar, os 4 pontos principais era que como é que o que é a transição de fase, né, por que ela é importante, como que introduz a dinâmica, e o formalismo do Martin Seja-Rose, que é muito forte, porque ele pega uma equação estocástica diferencial e transforma no funcional gerador, e quem está acostumado a trabalhar com teoria de campos sabe trabalhar com funcional gerador. Então, poder fazer essa transição é bem útil. E, bom, acho que é isso. Muito obrigado, e qualquer pergunta, estamos aí. Muito obrigado, Nathan. Muito bom, você fez rapidinho, quer dizer, mais rápido que a primeira tentativa que eu ouvi. Então, vou abrir para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Rodolfo, vai. Fala aí, Nathan. Parabéns aí pela apresentação, Alec. Eu tenho uma dúvida. Como que você fez para conseguir encontrar todos aqueles gráficos ali que você tinha que calcular? Todos os diagramas? É. Bom, você tem aqui essas coisas, tem a média disso aqui, né? Do S, da interação. Então, eu sei quem é a minha interação, que é dada por essas 4 interações aqui, né? Então, eu peguei cada uma delas e escrevi como um vértice, né? Um vértice para cada uma dessas interações. E aí, em primeira ordem, por exemplo, seriam todas as combinações possíveis de bracinhos se juntando, né? Seriam... Aqui, deixa eu olhar o desenho aqui, né? Por exemplo, aqui são as 4 interações na primeira linha, né? Então, olha para o número 1 aqui embaixo. É literalmente quando 2 braços desses se juntam e sobra os dois aqui, né? O pontilhado e um dos traços. Então é meio que fazendo isso. Você vai vendo todas as combinações possíveis e vai construindo em primeira ordem, depois em segunda ordem os diagramas. Agora, de segunda ordem, você constrói multiplicando 2 vértices desses, né? Ficou claro? Bom, eu não sei. Porque eu não penso dessa forma, mas interessante. Ok. Valeu. Ok. Mais alguma pergunta, gente? O João Paulo, pode perguntar. O João levantou a mão, mas não está ouvindo, não. Ele deve estar digitando, ele estava lá no... Tá, desculpa, que eu não estou vendo Tá. Efeito, o que é efeito expansão epsilon no seu sistema? Então, a expansão epsilon, ela acontece perto de... Deixa eu voltar aqui. Cadê? A expansão epsilon, ela só acontece próximo de 4, né? Então, como a gente estava olhando para 2 dimensões, a expansão epsilon meio que deixa de fazer sentido, porque a expansão epsilon é literalmente o número 4 menos d quando esse número é pequeno. E
quando é 2 dimensões, não faz muito sentido fazer expansão epsilon, porque é um número muito grande, né? 2, não é um número infinitesimal. Então, meio que não tem expansão epsilon aqui a 2 dimensões, né? 4 teria que fazer. Mais alguma pergunta, gente? Então, tem certeza? É agora, hein? Tá certo. Bom, gente, então vamos agradecer o Natan, parabéns. Valeu, E vamos passar para o próximo apresentador, que vai ser o Rui Aquino, né? Você quer compartilhar a tela, Rui? Posso? Vocês estão vendo minha tela? Ixi, botei no meio aqui. Ainda não. Eu estou vendo sim. Estão vendo? Eu estou. Sim. Tá, posso começar? Agora está ótimo. Tá, muito bom. Pode começar então. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou aluno de doutorado aqui do PGF, orientado pelo Daniel. E eu vou apresentar para vocês aqui o meu projeto, basicamente, que eu tenho feito já há uns anos, mas focado num pré-print, que eu e o Daniel botamos no archive há pouco tempo atrás, né? Chamado Probing Fermi Liquid Exceptional Points Through EC Conductivity. Mas antes de falar sobre pontos excepcionais, que estava ali no título, e várias outras coisas complicadas, eu queria fazer algo saindo do zero, assim, e falar o que são modos coletivos, que é basicamente o ponto essencial que eu vou apresentar para vocês. Aqui nesse GIF bonitinho aqui, vocês veem uma cadeia, né, basicamente, de átomos, e que excitados, eles se movimentam, carregando uma propagação aqui, ó, que eu estou tentando acompanhar com o mouse, que é uma onda, né? E aqui é uma imagem pictórica do primeiro modo coletivo que eu acho que a maioria das pessoas estão acostumadas, que são os fônons. Os fônons são excitações coletivas da rede cristalina. E são ondas, né? Basicamente a gente descreve ele como ondas. E o que eu quero falar para vocês é que não existe só os fônons. Basicamente, qualquer sistema com mais de uma partícula que tem esse movimento coletivo podem gerar modos coletivos. Excitações coletivas. E o que eu vou estudar aqui são basicamente excitações coletivas de elétrons que interagem por diferentes tipos de interações. Mas, pois bem, como eu estudo, né, modos coletivos? Tem diferentes tipos de formalismo, e o formalismo que eu vou apresentar para vocês aqui é resolvendo uma equação de transporte, do tipo que a gente vê em cinética dos gases, né, equação de Maxwell-Boltzmann, que é essa aqui que eu estou mostrando, em que aqui, ela não é exatamente trivial, né, tem uma derivada primeira aqui no tempo, tem uma derivada espacial aqui, e aqui tem um termo de interações. Mas, pois bem, mas quem é esse M aqui? Essa quantidade aqui que é a função da equação. Esse M aqui denota basicamente um par partícula-buraco. O sistema físico que eu estou interessado em estudar são sistemas que têm superfície Fermi, sistemas metálicos. E nesses sistemas metálicos, quando você excita, né, a superfície Fermi, cria-se um par do tipo elétron ou buraco, ou elétron-antielétron, pósitron. Esses pares é quem governa a dinâmica do sistema e é através deles que a gente vai estudar os modos coletivos. Basicamente aqui, as interações vão ser entre pares partículas-buracos e... Pois bem, é isso. Mas como, né, eu resolvo essa equação? Eu tenho primeiro que dizer quem é esse F aqui, quem é a interação entre os meus pares partículas-buracos. Eu tenho vários tipos de possibilidades. Se a gente considerar, por exemplo, o nosso F, esse FKK aqui, só uma constante, eu tenho uma interação do tipo carga. Só que carga não Coulomb, né? Carga bem localizada em um ponto. E Landau resolveu isso nos anos 50, que ele chamou o modo coletivo, ao resolver essa equação aqui, de som zero de Landau. É basicamente uma onda que se propaga no líquido, uma onda tipo sonora, que não se dissipa. Esse é o nome. O som zero é o nome do modo coletivo. Em vez de várias formas, a gente chama de som zero. Se a gente botar, por exemplo, uma interação de Coulomb, aqui a gente vê aqui embaixo uma interação de Coulomb, que a gente tem a constante de estrutura fina, que a gente tem o Q, momento de um par partícula-buraco. A gente tem um modo coletivo, uma excitação coletiva chamada de plasma. Isso abre toda uma área de estudo de plasma, plasmônica.
E, pois bem, esses são dois exemplos de modos coletivos que se tem no sistema de elétrons interagindo entre si, interações tipo elétron e elétron. O que eu estive interessado em estudar nos últimos anos, junto com o Daniel, foram sistemas que eu consigo expandir esse F como uma expansão de multipolo. De forma que, por exemplo, esse F0 aqui é a carga, a mesma que o Landau calculou. Esse F1 aqui é uma interação de dipolo. Esse F2 aqui é uma interação de quadrupolo. E por aí vai. Esses Fs são basicamente constantes de acoplamento. Eles dizem para mim quão forte ou quão fraca é a interação entre as partículas. E para ver, né, que eu realmente estudo já faz um tempo, o meu primeiro paper com o Daniel, que a gente publicou em 2019, foi meu trabalho da graduação e no mestrado, foi estudando os modos coletivos que surgem em um sistema desse que tem interação de carga e de quadrupolo ao mesmo tempo. E nesse primeiro paper a gente achou o que a gente chamou de ponto excepcional. Mas antes de falar o que é um ponto excepcional, deixa eu falar para vocês o que é essa variável S aqui. Essa variável S vai ser importante, eu vou falar dela basicamente, a apresentação quase toda. E ela é uma variável que aparece quando a gente estuda esses modos coletivos em líquido de Fermi. E ela é basicamente uma variável adimensional, que depende, né, da frequência dividido pela energia de um par partícula-buraco. VF é a velocidade de Fermi, a velocidade de propagação, e o Q é o momento entre o par partícula-buraco. Então, a gente interpretar as coisas a partir de agora, vamos considerar que o Q é constante. De forma que eu possa dizer que o S, toda vez que aparecer, é basicamente uma frequência. Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer, toda vez que aparecer uma expressão com S, tipo essa daqui de baixo, eu vou estar falando da frequência em que um modo coletivo se propaga. Tudo bem? Beleza. Vamos, por exemplo, dizer qual é a frequência, qual é o S que aparece quando eu escolho uma interação do tipo dipolar. O F de interação é algo como isso aqui. O que a gente vê resolvendo, né, grande cálculo, é que o S vai aparecer em 2, né, S mais ou menos, e ele vai definir esse alfa. Esse alfa aqui é basicamente a constante, esse F1 aqui, que é a constante de acoplamento, só que adimensional. Então, essa equação completa aqui é adimensional. Tanto S não tem dimensão, quanto alfa é adimensional. E a gente vê que a frequência muda dependendo da constante de acoplamento, ou seja, a força entre os elétrons, a interação entre os elétrons muda e as ondas, os modos coletivos que aparecem mudam, são diferentes. E mais interessante ainda, a gente vê que essa frequência não é sempre real. Vai aparecer para certos valores de alfa quando esse argumento da raiz quadrada aqui for menor do que 1, essa raiz quadrada vai ter uma parte imaginária, e esse S vai ter uma parte real, que é dada por essa parte aqui na frente, e uma parte imaginária que vem desse termo da raiz quadrada. Então, a partir de certo momento, os modos coletivos vão começar a dissipar. E, como tem parte real imaginária, eu posso botar, né, aqui, esse S ao quadrado aqui, para ver como é o caráter, como é a cara, né, dessas frequências. Então, aqui, eu estou plotando a parte real de S ao quadrado, a parte imaginária de S ao quadrado, frequências, em termos da constante de acoplamento, alfa1. A gente tem aqui 2 regimes. Bem, 3, né? Pensando. O primeiro é a minha direita, essa região aqui do gráfico, ou seja, alfa1 maior do que 1. E essa região é repulsiva, ou seja, a interação entre os elétrons é repulsiva. Nessa região, a gente tem duas frequências reais. Vocês veem aqui na parte imaginária que não tem nada. E essas frequências reais, eu posso interpretar essa laranjinha aqui como um análogo ao som zero do Landau. Então, a gente vai chamar esse modo zero aqui, essa frequência laranjinha aqui, caracterizando o modo coletivo som zero dipolar. Isso dá para a gente uma noção de que a gente está pegando coisas já conhecidas, que a gente está conseguindo ver coisas que parecem razoáveis. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas em alfa1 igual a 1 aqui tem uma linha. Nessa linha aqui é o gás livre. A gente não tem mais um líquido de ferro, a gente não tem mais um sistema que interage, a gente tem um sistema onde F1 é igual a 0, né? Ou seja, alfa1 é igual a 1. Aqui no gás livre tem uma transição, né? A transição no sentido, passa de uma região repulsiva e vai para uma região atrativa. E é nessa região atrativa que a gente acha coisas interessantes, que é esse pontinho aqui, que eu vou explicar agora. Se a gente vê antes desse ponto aqui,
esse ponto, digo, né, essa região aqui, em que tem duas linhas se encontrando, a gente tem essa linha azul e essa linha laranja. Essas linhas são reais, vocês veem aqui que não tem parte imaginária, e para determinado ponto, né, da constante de acoplamento, elas se encontram. Nesse ponto que elas se encontram, elas ganham parte imaginária. Isso é uma assinatura do tipo ponto excepcional, que é um tipo de fenomenologia que vem dos sistemas não hermitianos, de degenerescências não hermitianas. Ano passado, eu e o Daniel, a gente caracterizou esse ponto. Eu vou falar com vocês agora sobre a caracterização. E esse ano aqui, eu daqui a pouco vou falar sobre observáveis desse tipo de estrutura, dos pontos excepcionais. Mas, tudo bem, eu falei agora aqui que esses são degenerescências de sistemas não hermitianos, mas tá, qual seria a hamiltoniana desse sistema? A gente calculou, esse aí é o que a gente fez ano passado, que a hamiltoniana que descreveria esse espectro aqui, um espectro complexo, parte real e imaginária de frequência, seria dado por uma hamiltoniana do tipo essa aqui, sistemas de dois níveis, onde ε1 e ε2 e w são números reais que dependem da constante de acoplamento. E se você prestar atenção, essa hamiltoniana aqui é não hermitiana, você tira o conjugado complexo transposto, e não é a hamiltoniana original. Por ter essa estrutura não hermitiana, a gente diz que é uma sinologia de sistemas não hermitianos, e a estrutura do espaço de Hilbert não é tão simples. A gente tem os autovetores e tem o conjugado complexo de toda a matriz, toda a equação do autovetor. Então a gente tem o espaço de Hilbert composto por 4 autovetores. E esses autovetores estão conectados, né, com uma simetria, enfim, por causa da simetria hamiltoniana, um é conjugado complexo do outro. Então, pois bem, falando de forma simples, eu tenho uma matriz, eu tenho autovetor e autovalor. Os autovalores, né, as energias, são dadas pelaquela expressão que eu mostrei no slide anterior. E os autovetores têm uma carinha também simpática, com raiz quadrada, que é dada por essa expressão aqui. Epa, perdão. Pois bem, essa estrutura apresenta para a gente umas coisas interessantes. Se a gente olhar os autovetores, em cima do ponto excepcional, que dá para ver claramente aqui, que é onde a raiz quadrada dá 0, no ponto 8 nonos, não só os autovalores, né, são iguais, como também os autovetores. O psi, em vez de ser psi mais ou menos, a raiz quadrada vai zerar, e eu vou ter uma expressão que é extremamente simplificada para os autovetores, que vão ser essa. De forma que o produto interno da base, com a base do φ, vai dar automaticamente igual a 0. Por causa dessa estrutura em que autovalor e autovetor coalescem no ponto, as duas tornam-se uma coisa só, tanto os autovetores quanto os autovalores, a gente consegue ter uma estrutura topológica não trivial, e ao calcular a fase de Berry em torno do ponto excepcional, a gente vê que a fase de Berry tem um valor π. Ou seja, tem uma topologia não trivial nessa estrutura aqui. Eu não vou entrar no detalhe aqui, isso tudo foi um trabalho do ano passado, as pessoas podem perguntar no final, mas foi um resultado interessantíssimo, que agora a gente se pergunta, isso é observável? A gente daria para ver isso aí? Como a gente veria isso aí? Pois bem, a pergunta que a gente foi fazer se eu quisesse pegar um metal, no final estou falando de metais, e quiser calcular algo como a condutividade, eu conseguiria ver essa estrutura de ponto excepcional? Pois bem, a resposta é sim. Eu vou falar isso mais esse ano e eu vou falar como. A gente vê aqui que eu tenho uma expressão bem, que vocês imaginam que todos vocês já conheçam, que é a corrente, o campo elétrico, e o kernel, né, de uma a outra é a condutividade. Aqui tem um detalhinho que eu esqueci, perdão. Se eu usar um campo elétrico tipo cossenoidal aqui, eu posso escrever essa corrente como uma expressão do tipo módulo de um sigma, que é a verdadeira condutividade, a medida da amplitude máxima da corrente. E eu tenho aqui, na parte angular, um ângulo, né, que a gente chama de ângulo de defasagem, que é a diferença de fase entre o campo elétrico e a corrente. Essas duas quantidades são observáveis. E o que a gente quer ver é se a gente consegue assinaturas do ponto excepcional nesses dois observáveis, na condutividade, na amplitude máxima da corrente, e no ângulo de defasagem. Um problema é que, se você pensar num sistema simples, como, por exemplo, a condutividade hidrúgena, que a gente vê no giro estado sólido, a gente não tem informação do ponto excepcional, dos modos coletivos. A gente não vê excitação de modos coletivos na condutividade. Você vê, se eu escolher esse aqui, a quantidade de Drude, e plotar tanto a condutividade quanto o ângulo de defasagem, vão dar bem um pico
algo bem aceitável, o pico de Drude, e vai dar uma linha aqui, uma equação simples, um gráfico simples. Mas, beleza. E os modos coletivos? Como é que eu vejo os modos coletivos através da condutividade? A gente vai considerar um setup bem específico, que é uma pastilha, pensa num Trident, uma pastilha bidimensional, né, em que eu considero paredes aqui dentro. E vou reescrever aquela equação de transporte que eu falei lá no começo. Se vocês olharem esse lado esquerdo aqui, é exatamente a equação de transporte, a derivada primeira. Aqui a derivada espacial, quando eu transformei em Fourier, vira o momento aqui, e aqui um termo de interação. Mas agora eu vou botar mais coisas. Nessa pastilha eu vou aplicar um campo elétrico. Então esse campo elétrico vai entrar na equação com um terminho aqui. E eu vou considerar agora espalhamentos dentro do material para eu conseguir a condutividade. Espalhamentos do tipo elétron impureza, que é codificado por esse termo aqui, onde esse gama aqui é a taxa de colisão, né, do espalhamento elétron impureza. Para quem não está acostumado com o que seria uma impureza dentro de material, quando você faz a amostra de material, o cristal não vem completamente líquido. Líquido não, limpo. A amostra não vem limpa. Tem pequenas impurezas que a gente caracteriza dessa forma aqui, como uma equação, um termo basicamente simples. É uma constante multiplicada pelo campo par partícula buraco. E a gente tem esse termo aqui, feio, grande pra caramba, que codifica as interações dos elétrons com a borda. Essas bordas aqui. Pois bem, ele é um termo, claramente, dá para ver que é complicado, ele tem uma expressão aqui não local, depende de 2 pontos em Q. E essa integral aqui, o que está fazendo é filtrar tipos de espalhamento que pode ter entre o elétron e a borda. Basicamente, se eu escolher L igual a 1, mais ou menos 1, como eu estou fazendo aqui, eu estou dizendo que eu estou considerando espalhamentos com um momento linear bem definido. Isso é um modelo simples, mas que já vai dar muita complicação, de espalhamento com a borda. E aqui, né, nesses novos termos de espalhamento, de colisões, eu tenho 2 quantidades que vão dar para a gente todo o controle daqui para frente, que é esse gama que eu falei, a taxa, né, de espalhamento, e o B, que se chama fator de transparência. Basicamente diz para mim se a parede é forte ou não no espalhamento, se a parede domina o processo de espalhamento ou não. Se B for igual a 0, por exemplo, a gente não tem parede, a parede é literalmente transparente, e esse termo aqui pode ser todo desconsiderado, mas se o termo B for diferente de 1, a gente está dizendo que a parede tem influência no processo de medida da condutividade. Basicamente, a gente está modelando uma equação de transporte bem complicada, que a gente vai tentar resolver. Eu vou pular, eu não vou falar de formalismo aqui, porque eu tenho pouco tempo, mas basicamente, depois de muito cálculo, a gente chega numa expressão desse tipo aqui para condutividade, com 2 termos, onde a gente vê que o primeiro é basicamente a condutividade de Drude, e o segundo termo é um termo não local. Tá aqui a não localidade, depende de outro ponto, né? Porque basicamente essa frequência, essa condutividade aqui não depende do momento, só depende da frequência. Mas mesmo assim, quando a gente joga o momento para 0, aparece do termo não local um termo de relacionado ao momento que vai vir daqui a informação dos modos coletivos. Esse G aqui é basicamente uma função de Green. Eu utilizo o formulismo de funções de Green, de propagadores. E eu não vou falar de formalismo, se alguém quiser perguntar à vontade. E a partir dessa expressão aqui, a gente pode calcular, plotar aqueles gráficos, né, da amplitude da corrente, né, da condutividade real e do ângulo de defasagem. E por causa dessa expressão aqui não local, a gente pode escolher em qual é a corrente de acoplamento, né, qual região, né, que eu quero estudar. Muito bem, só para mostrar o que eu estou falando, né? Aqui eu vou considerar, naquele gráfico do espectro, que eu estou na parte repulsiva, estou na região repulsiva de interação, ou seja, alfa 1 maior do que 1. Eu vou, né, no gráfico, considerar todas as quantidades adimensionais. Então, em vez de B, eu vou chamar de gamazinho. É basicamente dizendo que a parede agora está sendo controlada por outro parâmetro que é adimensional. Esse parâmetro adimensional, eu dou vários valores para ele, e eu vou ver que o pico, que é essa linha preta aqui, bem definida, linha grossa preta, vai mudar quanto mais eu considerar que a parede é importante no processo. Quando o gamazinho é bem pequenininho, eu tenho aqui o pico de Drude bem definido. Mas quanto mais eu vou aumentando a parede, o pico vai caindo, você vê aqui no vermelho, no laranja, até que
aparecem picos aqui nessa linha já azul, aparece o pico, ou na linha clarinha aqui, diversos picos em frequências específicas, múltiplos de frequência específica, e essa frequência específica é a frequência do modo coletivo. Então, a gente está vendo que quando a gente considera a parede, a gente consegue visualizar modos coletivos através de picos na condutividade. Isso aí é importante, porque, primeiro, a gente consegue ver informações que a gente não via antes com a curiosidade de Drude sozinho. A gente vê que esse termo no local para a gente aqui dá informação mensurável. Essa condutividade aqui é um observável. Então, a gente está observando um comportamento diferente, porque a gente está botando uma parede no sistema. A gente está considerando, basicamente, uma pastilha para calcular a condutividade. E essa informação que a gente vê é a frequência do modo coletivo. Esse aqui que a gente está vendo como é região repulsiva é basicamente o modo zero de Landau, o modo zero de polar. E a interpretação que a gente dá aqui na condutividade é que você vê que conduz para uns picos, uns valores, e em outros valores, quando não é nos picos, não conduz. Então, é como se a gente tivesse um guia de onda eletrônico. O sistema só conduz para valores específicos da frequência. Essa é uma interpretação que a gente está dando para esse observável. Agora, no ângulo de defasagem, a gente tem algo até mais forte de calcular, né? Porque esse ângulo de defasagem é medido com o osciloscópio, né? E a gente vê que ou o ângulo está em fase ou não. Por quê? A linha preta aqui é Drude, e quando a gente vai aumentando a parede, ela cai. Você vê aqui está o vermelho, laranja, de forma que no regime onde a parede é muito forte, aparece só os picos ou umas depressões aqui. Ou seja, o sistema está em fase, o campo elétrico e a corrente estão em fase ou não estão em fase. Quando está em fase, é na múltiplos da frequência do modo coletivo. E é tão agressivo esse regime eu chamo de parede forte, que a parede domina o espalhamento, de que o sinal dessa função muda de forma agressiva. Isso foge muito do que a gente espera numa condutividade de Drude. Então, é um observável bem robusto de que está acontecendo alguma coisa no sistema. Mas, bem, eu disse que agora a gente pode mudar aqui à vontade. Né? A gente pode mudar os valores de alfa 1, porque o alfa 1 está codificado aqui dentro do G. Então, eu quero estudar agora a região atrativa. Na região atrativa, né, para alfa 1 menor do que 1, eu vou nessa região onde tem duas frequências reais. Lembra? Antes do ponto excepcional. Aqui a gente tem, né, primeiro, informações bem diferentes, observáveis, né, assinaturas bem diferentes da região anterior, região repulsiva, em que o pico de Drude desce, em vez de fazer vários picos, só tem dois picos bem robustos, que aparecem não importa mais quão alto for o gama. Mas tudo bem, você vai perguntar, tá, mas eu tenho duas frequências aqui, a azul e a laranjinha. Como é que eu vejo que eu tenho duas frequências? No ângulo de defasagem. No ângulo de defasagem, eu vou ter a mesma característica, né? Ou o sistema vai estar em fase ou não está em fase. E quando está em fase, eu tenho aqui, em vez de um pico só, eu vou ter dois picos, tá vendo? Múltiplos de dois picos. Isso é já uma assinatura que diferencia uma região da outra e diz pra gente que diferente, quando a gente tem um modo coletivo, dois modos coletivos, uma onda sonora e duas ondas sonoras, a gente tem assinaturas experimentais diferentes. Isso é importante para distinguir onde a gente está. E, por fim, no ponto excepcional, bem em cima do ponto excepcional, o interessante é que tem uma assinatura que é completamente diferente também das outras duas. Aqui não se criam picos laterais, né? O pico de Drude só cai e vira uma depressãozinha aqui, bem, aqui não se chega nem a ser pico, é dois montinhos aqui. E na parte do ângulo de defasagem, aparece também picos. Mas a diferença desses picos aqui para os picos da região repulsiva é que aqui a gente não tem picos simétricos. Isso é um detalhe técnico que vem do ponto que o ponto excepcional no propagador é um polo duplo, enquanto que um modo coletivo é um polo simples. Então, por causa da estrutura técnica, enfim, da função de Green, a gente tem uma assinatura diferente no ângulo de defasagem. E, pois bem, eu vou concluir por aqui. Eu falei muita coisa, basicamente para concluir, eu disse, né, que modos coletivos apresentam comportamentos anômalos, comportamentos bem diferentes quando se tem líquido de Fermi com interações de multipolo.
Esse comportamento a gente caracterizou como degenerescências hermitianas, chamadas de pontos excepcionais, que apresentam uma topologia, né, não trivial. E esses pontos excepcionais, é importante dizer que eles dependem apenas da dimensionalidade do sistema e da interação, ou seja, eles aparecem para duas dimensões. Todo o sistema que eu estou falando aqui é bidimensionais. Então, por ser bidimensional, aparece aquela assinatura do tipo raiz quadrada. A gente vê, né, aqui, o segundo ponto que a gente calculou agora mais recentemente foi assinaturas experimentais e propriedades de transporte na condutividade, e a gente vê que tem claras assinaturas tanto dos modos coletivos quanto do ponto excepcional, o que pode ser um instrumento para falsear ou não o nosso trabalho, pode ser um observável. E, do ponto de vista experimental, a gente pode ver... Bem, isso é outra coisa que a gente deu uma olhada, e compostos tipo arseneto de galho, ou arseneto de galho dopado com alumínio, podem ser plataformas promissoras para estudar, calcular, por exemplo, medir o ponto excepcional dipolar, enquanto o rutanato de estrôncio pode ser usado, promissor, né? A gente acredita que pode ser usado para medir um ponto excepcional dipolar, quadrupolar, perdão. Então, a gente está fez um estudo mais fenomenológico que pode ser bem promissor para calcular esse tipo de fenomenologia. Agora, no futuro, a gente tem mais perguntas. O que a gente está em mente é para calcular qual é o impacto do ponto excepcional no elétron original do sistema, né? Basicamente, estou calculando alta energia. O pessoal de teoria quântica de campo já sabe o que eu estou calculando. E, em relação à topologia do ponto excepcional, a gente está querendo fazer uma caracterização topológica mais robusta. A gente quer saber, existem modos de borda relacionados aos pontos excepcionais? Que modos de borda, basicamente, são como se medem fases topológicas. Se tem modos de borda, tem fases topológicas. E são duas perguntas que a gente tem que estar tentando carregar. Espero responder até o final do doutorado. E é isso. Eu termino aqui. Agradeço. E pronto. Muito obrigado, Rui. Parabéns. Você também fez no tempo certinho, até mais rápido ainda. Então, vamos lá. Quer dizer, vamos abrir para perguntas da plateia. Alguém tem alguma pergunta? João Paulo quer falar? Digita aí, João, vai. O João está. Você está lendo aí, Rui? Eu estou lendo. Então, não há maneira só de identificar um ponto excepcional. O gráfico no início, você está dizendo aquele... Porque, tudo bem, uma coisa, esse aqui, eu não vou estar vendo o coisa, João, só abre a câmera e fala sim ou não. O que você fala no início é esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui? Você está dizendo que são duas maneiras de ver o ponto excepcional? Ele falou isso. Ah, tá. O ponto é que, assim, uma coisa é observável, outra coisa é como a gente caracteriza. Basicamente, aqui a gente tem um espectro complexo. A gente está vendo que tem dois níveis de energia caindo numa degenerescência aqui. Isso é um modo de ver, mas depende do que você chama de ver, né? Eu estou vendo o ponto excepcional, mas eu não estou medindo o ponto excepcional. Isso aqui não é exatamente uma estrutura de bandas de um metal, não é. Isso aqui é um espectro de modos coletivos, como as frequências dessas ondas mudam. E, no final, eu tenho um observável, eu tenho uma condutividade. É outro tipo de jeito de ver, realmente, mas aí é um observável. Eu meço isso aqui. Respondeu a tua pergunta? Eu acho que foi isso da tua pergunta, acho que eu entendi isso da pergunta, não sei se... sim, entendeu. Alguma outra pergunta, gente? Eu tenho um comentário. Uhum. Fala aí, Rodolfo. É porque eu e o Rui, a gente discute bastante, né, sobre os trabalhos, a gente já discutiu bastante sobre esse também. E eu queria, acho que perguntar de novo, se vocês pensam em colocar para frente o lance das amostras, né? Para tentar ver essas coisas do ponto experimental. A minha resposta continua a mesma, Rodolfo. A minha resposta é que a gente não faz isso.
Qual é a pergunta, Rodolfo? Eu não entendi. O Rodolfo, ele quer saber se a gente vai falar com o experimental para calcular isso. Se ele vai medir, se a gente quer falar com algum experimental, que a gente calcula observáveis, né? A condutividade. Se a gente não vai falar com nenhum experimental para calcular isso aí. O ponto é, tipo, quem vai conversar com quem, né? A minha resposta é que a gente não tem tanto contato assim com o experimental. Não sei, acho que não é o foco também. Entendi. Posso, por favor, Daniel, a resposta pode ser tua. Pode ser um comentário? Não, na verdade não vou, quer dizer, na verdade a gente não sabe, né, quer dizer, mas, quer dizer, tem várias dificuldades do ponto de vista experimental, quer dizer, a primeira coisa, você tem que ter um material onde as interações multipolares sejam importantes. Multipolar significa dipolar, quadrupolar, ou a que for. Não tem muitos materiais que tem isso, tem alguns, né, por exemplo, supercondutores baseados em ferro, a gente sabe que o momento quadrupolar é importante. O que o Rui falou do rutenato de estrôncio, que é outro material, a gente também sabe que a coisa quadrupolar é importante. Mas, assim, são materiais muito difíceis de construir. A gente vê esse efeito quadrupolar a temperaturas muito baixas, realmente muito, muito baixas. Bom, e o que a gente está falando desse ponto excepcional é nos modos coletivos, né? Então, como você mede modos coletivos de uma coisa fortemente correlacionada? Um tijolo que você tem que medir modos coletivos eletrônicos. Não tem muitas experiências que consigam fazer isso. Então, assim, o Rui até estudou mais do que eu, quer dizer, sobre isso, quer dizer, tentar que tipo de experimento consegue ver modos coletivos. Então, a gente partiu para a condutividade porque quer dizer, experimentalmente é mais simples. Você bota uma bateria e coloca um amperímetro. Basicamente, isso que você faz. Então, mas aí a pergunta, né? E na condutividade, você vê alguma coisa? Quer dizer, essa foi a pergunta. Agora, a pergunta assim de fundo é: que experimento limpo você tem para medir espectros de modos coletivos num material que não seja um gás, né? Que seja justamente um sistema sólido e correlacionado, como é o rutenato de estrôncio, como é aqueles materiais de ferro. Bom, isso a gente não sabe, simplesmente. A gente gostaria de saber, mas a gente sempre está pensando nesse tipo de coisa, né? Enfim, entendi. Não sei se o Rui... Sim, entendi. Valeu. Mais alguma pergunta, gente? Muito bem. Então, vamos agradecer o Rui. Parabéns pelo seminário. Foi muito bom. Parabéns. Obrigado. Muito bem. Então, eu vou interromper a gravação agora.